Meus amados, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos, muita alegria. Mateus Siqueira aqui, trazendo mais um vídeo do segmento do nosso canal, que se chama Pão de Cada Dia. Hoje nós vamos falar de um personagem especial, que é o apóstolo Pedro. E a nossa esperança é que Deus venha edificar a sua fé de forma especial através da história deste importante apóstolo. Bom, então fique até o final do vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Bem, pessoal, quero salientar aqui também, nós estamos com um sorteio de um sapato e no final do vídeo nós vamos informar com mais detalhes o que você precisa fazer para poder participar do sorteio. Bom, então vamos lá fazer uma breve leitura bíblica aqui, Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 21. O texto está dizendo assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Versículo de número 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Pessoal, perceba que o Evangelho de João, ele está se findando. A leitura em apreço está no último capítulo do Evangelho escrito por João. E o que nós podemos perceber, irmãos, é que após a morte de Jesus Cristo, os apóstolos ficaram meio perdidos. Os apóstolos ficaram sem saber o que fazer e eles se refugiaram em um lugar chamado cenáculo. Nós sabemos que os apóstolos, quando receberam a sua chamada por parte de Jesus, eles abandonaram os seus afazeres, as suas vidas cotidianas, para dedicarem-se tão somente a seguir a Jesus. Agora, após a sua morte, todos eles estão, por um momento, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Jesus, então, vai se manifestar aos apóstolos aqui, vai manifestar que ele havia ressuscitado pela terceira vez nessa oportunidade. E nós vamos perceber que ele fala com Pedro de forma especial. E quando nós estudamos a história de Pedro, nós começamos a entender porque Jesus ele fala com ele de forma especial. Pedro, ele vai entrar no contexto profético, ele vai entrar na história bíblica, no Evangelho segundo João, no capítulo 1. A bem da verdade é que não se tem muitas informações acerca de Pedro antes da sua conversão. Não se tem muito material acerca da vida de Pedro antes que ele conhecesse Jesus Cristo. O que se sabe é que Pedro era natural de uma cidade chamada Betsaida. Esta cidade era conhecida como Casa dos Pescadores. E esta cidade ela era governada, o seu líder político se chamava Herodes Filipe, que era filho de Herodes o Grande. Filipe havia tornado aquela cidade de uma pequena vila fechada de pescadores judeus em um grande comércio. E esse comércio, como o grego era a língua principal naqueles dias, como o inglês é hoje, a cultura grega cresce nessa cidade à medida que a cidade e o seu comércio também cresce. A influência grega se robustece, e a prova disso é que o próprio nome dos cidadãos dessa cidade são nomes gregos. Nós vamos ver que
Pedro, antes do seu encontro com Jesus, era chamado de Simeão, melhor dizendo, de Simão. Simão é uma variação grega do nome Simeão. E nós já vamos falar sobre isso. Mas o que nós percebemos e o que se acredita é que quando Pedro se casa, ele vai mudar para a cidade de Cafarnaum. E nós podemos entender, irmãos, que Pedro era um empresário da pesca muito bem sucedido, porque Pedro tinha o seu próprio barco. Um homem, para ter o seu próprio barco, o barco era um instrumento muito caro nos tempos de Pedro. Ele tinha que ser um funcionário ou um empresário, melhor dizendo, bem sucedido. E agora, esse empresário da pesca vai encontrar-se com Jesus. No capítulo 1, a Bíblia diz que João Batista vem testemunhando. E num dos dias em que João Batista está pregando, Jesus está entre a multidão e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. Ao ver João Batista confessar a Jesus, ele agora se torna a seguir, ele se torna, melhor dizendo, discípulo de Jesus também. E agora começa a seguir Jesus e ele quer apresentar Jesus ao seu irmão Pedro. Versículo 42, a Bíblia está dizendo: e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro, ou Cefas, que quer dizer Pedro. Então perceba, meus irmãos, que esse é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. E Jesus já o choca, já o impacta. Irmãos, eu escolhi falar acerca de Pedro porque Pedro traz na sua atitude um pouco do comportamento humano. Pedro traz na sua história aquilo que parece fazer parte do cerne do ser humano, que é a inconstância. Jesus, quando encontra com Pedro pela primeira vez, não por coincidência, vai olhar para ele e vai dizer: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, como eu vinha explicando para vocês, o nome Simão é uma variação do nome grego Simeão, do nome hebraico, melhor dizendo, Simeão. Simeão é o nome de um dos 12 filhos de Jacó, que leva também o nome de uma das tribos de Israel. E este nome Simeão e o nome Simão querem dizer aquele que é inconstante, aquele que varia na sua atitude. Agora Jesus, ao encontrar com Pedro, Jesus está dizendo: tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro, irmãos, quer dizer fragmento de rocha, pedaço de rocha, algo que é firme, que tem constância. Jesus, nesse primeiro encontro, está dizendo: Pedro, até hoje tu eras inconstante, mas a partir de hoje tu serás firme, tu serás rocha, tu serás fragmento de rocha. Então, irmãos, nós vamos perceber no decorrer da história de Pedro que por vários momentos essa inconstância fala mais alto, essa inconstância sobressai. A segunda vez que Pedro aparece, ou que Jesus encontra com Pedro, vai ser no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ver que o título do texto está dizendo: a pesca maravilhosa. E nesse dia a Bíblia diz que Pedro está pescando a noite inteira e nada consegue apanhar. Pela manhã eles estão frustrados, lavando as suas redes para guardarem no barco. Lá vem Jesus e uma multidão está seguindo. E a Bíblia diz que agora Jesus pede o barco de Pedro emprestado, faz do barco um púlpito, traz um ensinamento para a multidão. E após despedir a multidão, Jesus vai falar de forma especial com Pedro. E Jesus agora olha para Pedro e diz: Pedro, vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro então vai aqui manifestar essa sua inconstância, questionando a Jesus, dizendo: mestre, pescamos a noite inteira e nada conseguimos apanhar. Como que se Jesus estivesse dizendo: Jesus, de mar eu entendo, o senhor é profeta, mas desse mar eu entendo. A hora boa de pescar é na madrugada, eu conheço cada palmo desse mar. E nós tentamos a noite inteira e não conseguimos nada.
Mas vem aquele lampejo de fé em Pedro, nessa inconstância, manifesta-se um lampejo de fé. E ele diz: mas mestre, sobre a sua palavra lançarei a rede. E a Bíblia diz que quando ele lança a rede vem cheia de peixes. E a quantidade de peixes é tão grande que Pedro precisa chamar o barco dos seus sócios, dos seus amigos, porque eram muitos peixes e um barco só não carregava. Irmãos, é nessa hora que Jesus vai chamá-lo para o ministério. Pedro ali ele vai se prostrar e vai dizer: mestre, ausenta-te de mim, eu não sou digno de estar na sua presença. Pedro reconhece, irmãos, que aquilo não foi sorte, que aquilo ali foi um milagre, que os peixes ouviram Jesus, que ele está diante de um homem que não tem só palavras marcantes como foi no primeiro encontro, ele também realiza milagres. Então Jesus o chama para o ministério dizendo: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Irmãos, nós vamos ver que essa inconstância de Pedro, ela vai se manifestar em vários momentos na sua história. Quero resumir aqui em Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus põe os discípulos no barco e vai orar. Quando os discípulos estão no barco, o vento é contrário, a viagem não avança por causa do vento, eles fazem força, a noite chega, mas a viagem não avança. Jesus então vai ter com eles andando sobre as águas, eles se assustam. Pedro então manifesta a sua fé dizendo: mestre, se é o Senhor, ordena que eu vá ter contigo andando sobre as águas. Jesus o permite, Pedro agora começa a andar, mas a Bíblia diz que por um momento ele começa a olhar para o vento e ele começa a afundar. Perceba que o mesmo Pedro que tem a fé fortalecida para poder andar sobre as águas é o mesmo Pedro que começa a afundar. Dias passam, irmãos, e quando Jesus está onde nasce o Rio Jordão, ele traz um ensinamento duro. Evangelho de Mateus capítulo 16, e a Bíblia diz que depois das palavras duras de Jesus, vários dos seus discípulos olharam uns para os outros e disseram: dura essa palavra, quem a poderá seguir? E muitos abandonaram ele naquele dia. Jesus então olha para os seus discípulos e diz: e vocês, o que dizem? E faz uma inquisição, melhor dizendo, com os seus discípulos: e vocês? O que dizem a meu respeito? O que acham a meu respeito? Pedro então se manifesta dizendo: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então vai trazer aquela palavra que a igreja vai ser edificada sobre ele e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, após Jesus falar que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Jesus agora vai falar acerca daquilo que ele deveria passar, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores e dos religiosos, e morreria, mas que ressuscitaria. Pedro então toma a palavra novamente, diz: mestre, tira esses pensamentos turvos da sua cabeça, esses pensamentos noturnos. Você não precisa morrer, você não vai passar por isso. Jesus então vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque me convém fazer aquilo que foi proposto. Então, irmãos, perceba que o mesmo Pedro que faz uma confissão pura e cristalina acerca de Jesus sendo Cristo, momentos depois vai se tornar instrumento de Satanás para tentar fazer Jesus se desviar da cruz. Então, meus irmãos, nós vamos ver que Pedro ele é inconstante na sua atitude. O ápice dessa inconstância é na Santa Ceia. Pedro nega Jesus por 3 vezes. E aí nós podemos entender, ou chegamos no capítulo 21 do livro do Evangelho de João que fizemos leitura. Pedro está achando que Jesus desistiu dele. Pedro está pensando que Jesus não conta mais com ele para o ministério. Mas a Bíblia diz que no mesmo mar onde eles se encontraram, no mesmo mar onde Jesus o chamou, Jesus vai novamente ter com ele e perguntar: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta, porque ele havia negado 3 vezes. E Pedro ali, ao confessar que amava Jesus, Jesus mais uma vez vai dizer: Pedro, então apacenta os meus cordeiros. Jesus conhece a nossa vida, irmãos, o nosso coração mais do que nós mesmos. Ele conhece a nossa capacidade. Pedro ali estava se achando incapaz porque havia sido inconstante mais uma vez. Mas Jesus estava dizendo, lembrando ele que lá no início Jesus havia dito para ele: tu és Simão, mas tu serás Pedro. O que eu estou querendo dizer é que Jesus sabe que você vai vencer essa inconstância. Pedro se tornou o principal líder da igreja em Atos dos Apóstolos.
Pedro se tornou o homem constante que Jesus havia dito que ele se tornaria. Quem sabe, já estamos encerrando. Eu estou falando para alguém que tem vivido períodos de inconstância. E quem sabe você fez como Pedro, quis voltar a pescar, quis desistir, voltar para a velha atitude, voltar para o velho homem. Mas Jesus te trouxe aqui para esse vídeo hoje para dizer que tu és Pedro, tu vais vencer essa inconstância vai passar, o dia do Senhor vai chegar para você. Você vai vencer esse período de instabilidade, você vai vencer esse período de inconstância e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vitória. Amém? Deus tem vitória para a sua vida. Volte-se para o Senhor uma vez mais. Volte-se para Deus uma vez mais, porque essa inconstância vai terminar. Amém? Quero aqui, antes de encerrarmos, falar um pouco sobre o nosso sorteio. Acontecerá no dia 1º de janeiro de 22 e nós vamos sortear um sapato, tá? O sapato será sorteado através de uma live do primeiro dia do lançamento do sorteio, que foi no mês de novembro, dia 26, até o dia do sorteio serão postados 6 vídeos nas sextas-feiras e você, para participar, precisa logicamente assistir o vídeo. O principal intuito nosso é que você edifique a sua fé, assista o vídeo, curta, comente, e se você tiver curtido e comentado todos os 6 vídeos, no dia 1º nós procederemos o sorteio e você vai estar apto a poder ganhar o sapato. Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.